Agência Megafone. Aquela forma de vestir, aquela forma de comportamento da indumentária faz parte do escopo doutrinário da igreja que essas mulheres pertencem, né? Isso talvez não esteja nem escrito no papel, né? Não há assim uma lei escrita, olha, a mulher dessa denominação ela tem que se vestir dessa forma, mas é uma coisa que ela está implícita, né? E se ela não se comporta daquela forma, ela não se comporta, né, não no sentido do comportamento, mas no sentido de se vestir daquela forma, ela não está inserida no contexto, né? Ela não tem aquele sentido de pertença mesmo para o grupo, né? E como você vê essa ligação, essa relação entre a moda e a religião? Bom, nesse aspecto, olha, esse estudo, inclusive, se eu fosse partir, vamos supor, para uma tese de doutorado, eu poderia voltar lá para a própria civilização grega e estudar, por exemplo, a questão das religiões, das deusas, que tudo isso tem uma relação, né? Há uma relação entre vestimenta e religião, né? Quando você estuda a questão da própria comunicação, você vê a roupa como uma questão de comunicação, né? A moda como uma questão de comunicação. Então, nesse aspecto, há uma relação, sim, né? É uma forma da pessoa expressar externamente aquilo que ela acredita, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa ela vai se achar, ela vai se entender como uma pessoa mais santa se ela estiver vestindo daquela forma. É interessante que nessas denominações que eu pesquisei, elas não usam joia, né? Elas não usam pintura, né? É só mesmo aquela roupa bem do recato mesmo, né? E são roupas bonitas. Você não pode dizer assim que são roupas assim mal feitas, são roupas bonitas, são roupas boas, limpas, né? Bem feitinhas e tal. Agora, o interessante que eu entrevistei também um grupo que tem umas vestes diferentes, né? Não sei se vocês já viram umas mulheres que elas usam uma túnica, né? E com cores quentes, né? Marrom, faz parte de uma denominação. E elas se vestem daquela forma para ser diferente mesmo. A fim de agradar ao público evangélico, algumas confecções lançaram marcas pensadas exclusivamente a esse público consumidor. Eu busco tendências do que está no mundo da moda e tento adaptar a essas peças, que são saias compridas, uns 10 centímetros abaixo do joelho, e as blusinhas são todas um pouco mais abaixo da linha do quadril, e elas são todas com manguinha, porque não pode, seria uma falta de respeito que eles consideram, e todas elas acabam ganhando um acessório da moda. A gente utiliza muito fivela, termocolante, strass, coisas desse tipo. E tem alguma dificuldade em trabalhar com esse público assim mais específico, essa questão das exigências que às vezes não se adaptam à religião, como funciona? Então, no começo era um pouquinho mais difícil, porque a gente não tinha muito conhecimento, mas agora está muito mais fácil, surgiu muitas empresas que também trabalham com isso, e a pesquisa que a gente fez de consumidor acabou ajudando bastante, então facilitou muito o nosso trabalho. E como que foi essa pesquisa? Essa pesquisa a gente fez reuniões com representantes, eles foram falando qual a necessidade que os lojistas tinham. E como que é a venda? Desde o começo até agora aumentou? As pessoas têm procurado mais? Como que tá? Então, no começo era um pouquinho... Eu acho que nem foi assim tão difícil, porque já tinha necessidade. Então, desde o começo, as peças foram bem aceitas no mercado. Só que houve um crescimento de mais ou menos... Acho que cresceu mais de 100%, porque no começo eram 400 peças por mês, e hoje a gente está produzindo 3.000 peças. Agência Megafone.